referentes alusivas à freguesia de Irajá nesse período. E antes, lá, os cronistas no século XVI, eles marcavam o território mais na questão ocupacional mesmo. Quem eram aqueles povos primeiros, antes dos conquistadores portugueses, quem eram esses povos, né? Esses povos originários que vinham ali, as aldeias, né? Porque o nome, inclusive, da freguesia se tornou Irajá a partir de uma aldeia, né? Que é Iraiá, ou Irajá, que acabou dando o nome, né? Seguindo referência geográfica para os portugueses, e utilizavam esse termo para tomar como referência a doação de Seis Marias, e o nome ficou, né? E que essa freguesia, na verdade, ela não corresponde ao tamanho da aldeia, né? Na verdade, ficou o nome da freguesia de Irajá, não, mas envolvia a região que depois se tornou a freguesia de Irajá, envolvia várias outras aldeias na época, mas que acabaram, de certa forma, algumas sendo esquecidas, saindo não fazendo mais parte da toponímia carioca. Mas o Irajá permaneceu. Então, eu começo, me apoio para construir esse capítulo nesses cronistas e viajantes, né? O Jean Delery, o Hans Staden, o André de TV, né? Os viajantes principais que eu me apoio no século XIX é o Saint-Hilaire, o Lecoq, a Mary Grant e o reverendo Robert Walsh, né? Que ele é uma figura que ele não só vai me fornecer subsídios para entender a freguesia, mas também a própria escola, porque ele passa no ano de 1828 pela freguesia do Irajá e se hospeda na casa de um conterrâneo dele, um inglês, que vivia no Irajá e que mais tarde essa propriedade vai se tornar o primeiro prédio escolar da freguesia. Então, mais à frente, ele também vai entrar como uma figura importante na tentativa de eu entender a arquitetura desse prédio escolar quando eu for falar sobre quando eu abordar o segundo capítulo. Bom, mas além desses cronistas e viajantes, eu vou me apoiar em memorialistas como o Monsenhor Pizarro, né? Que no século XVIII, na virada do século XVIII para o XIX, vai abordar a freguesia marcando muitas coisas importantes para a gente ter um entendimento desse território, como é que ele acontecia, né? Em termos de população, número de fogos, de produção, né? Em termos de produção açucareira, que o Irajá, nesse período, era ainda até o século XVIII, era a principal produção dele, era de açúcar, né? Como praticamente todas as outras freguesias rurais da corte, né? E também em trabalhos acadêmicos contemporâneos. O Bessa, né? O José Roberto Bessa, que foi professor Ribamar Bessa, que foi professor aqui da UERJ, o Andemar Dias, que é um arqueólogo que infelizmente faleceu agora há pouco tempo, tive o prazer de conhecê-lo, e a Rita de Cássia Ribeiro, que escreve sobre a história fundiária e econômica da freguesia de Irajá no século XIX, que muito me ajudou, né? Esse capítulo 1 ele está em construção ainda, né? Então, eu ainda nem citei a Rita de Cássia, mas ela colaborou muito porque ela faz essa história fundiária da freguesia no século XIX, e aí a gente tem uma ideia assim, bastante significativa de como esse território era dividido, né? Que deixa de ser agora, como era no passado, século XVI, XVII, grandes propriedades, e agora, apesar de ainda serem fazendas de tamanho significativo, mas menores e mais retalhadas, com outro tipo de relação, né, de posse da terra, como sesmeiro, desculpa, meu Deus, fugiu a palavra agora. Enfim, queria me lembrar da palavra, fugiu, o nervosismo me deixou fugir a palavra que eu queria usar. São arrendatários, a palavra é essa, arrendatários, né? Enfim, então esse primeiro capítulo
Eu não vou ficar somente na descrição física, os aspectos físicos da freguesia de Irajá, mas eu vou vou tentar compreender como esse território foi historicamente organizado e como essa organização influenciou os processos de escolarização, né? Trata-se de pensar em que espaço social, administrativo e populacional o ensino primário estava sendo constituído. Assim, o território é entendido não somente em sua dimensão geográfica, mas como espaço socialmente organizado. Era isso que eu queria diferenciar. Bom, o capítulo 2, que é a cartografia escolar na freguesia de Irajá, espaços de distribuição no ensino cientista, eu falo que nesse capítulo eu procuro investigar os diferentes espaços de ensino na freguesia, né? Suas formas de organização formal, informal, pública, subvencionada, em relação às escolas, escola masculina, escola feminina, né? As fontes principais, né, foram fontes do Arquivo Nacional, do Arquivo da Cidade, da própria Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, obras impressas, mapas e documentos alusivos à arquitetura, aluguel imobiliário das escolas de Irajá, jornais e planta ferroviária. Vou falar mais um pouquinho depois, à frente eu falo melhor sobre essa planta. Aí eu quero destacar que essa cartografia escolar ela permite que eu compreenda como as instituições escolares se distribuíram e se organizaram em determinado território, né? Revelando relações entre espaço, circulação, população e escolarização. E, o que eu queria mostrar aqui, as perguntas que eu faço nesse capítulo, né? Quais eram os critérios reais da escolha dos prédios, né, escolares na freguesia de Irajá? Eu me faço essa pergunta. Apesar do discurso higienista, que previa uma arquitetura imobiliária adequada, existiam outros critérios ocultos para a escolha desses edifícios. Eu percebi isso em toda a documentação compulsada, né, que eu fiz no Arquivo Nacional, no Arquivo da Cidade, em relação aos prédios alugados, né? E aí eu chamo aqui a atenção do que o Bloch, né, alerta, né? Esses documentos não devem ser vistos apenas como registros neutros, mas como vestígios produzidos em contextos sociais específicos, né? Como essas escolhas influenciavam no acesso, na permanência, nas práticas pedagógicas e o desempenho dos alunos? É uma pergunta que eu faço. E me pergunto também qual teria sido o impacto da chegada das estradas de ferro, que eu vou falar daqui a pouquinho, na escolarização da freguesia de Irajá, né? Nesse capítulo 2, que eu vou falar um pouco sobre a arquitetura do prédio, como é que foi feita a escolha do prédio, a partir de que critério, né? Que eu coloco em suspeita que não foi só os princípios higienistas que decidiam nessa seleção, nessa escolha do prédio, mas, a meu ver, tinham interesses econômicos juntos, né, a isso, né? E não era uma coisa exclusiva da freguesia de Irajá. Eu olhando os mapas de aluguel e os proprietários desses prédios, eu percebo que se repetem muito o prédio, apesar de preços absurdos, de reclamações constantes em alguns ofícios de valores assim exorbitantes. Esse prédio fica por anos, né? São prédios alugados, a gente sabe, né? Mas na mão do mesmo proprietário por muito tempo, não se faz esforço nenhum quase sempre o discurso oficial, inclusive local, né, de inspetor de educação, é que aquele prédio é o melhor possível que se encontra na freguesia, não existe outras possibilidades, mas eu vejo isso no mapa se repetindo em relação a outras freguesias rurais e até centrais. E pessoas assim que os proprietários são pessoas assim importantes no cenário político do Rio de Janeiro, né? Então é uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Que isso a gente quase não aborda, pelo menos eu não vejo na historiografia, mas é algo que me incomodou muito.
Tá? E ainda em relação ao prédio escolar, que ele muda a escola muda algumas vezes de um lugar para o outro, né? Antes de ficar décadas alugadas por um grande proprietário do Irajá, que é o José Gregório Costa Barros Sayão. O que me chama a atenção é que, apesar das autoridades, como eu falei, reclamarem, né, falarem que o preço pago por uma escola pequena seria condizente para o aluguel de um palácio, né? Então, a coisa não, eu não sei como ainda fazer a conversão da moeda, se é que vai ser possível fazer isso, mas assim era realmente um preço é, é, assustador, o valor de uma escola que parecia ter uma infraestrutura muito simples e, e que não era compatível com o valor pedido, né? Bom, e a gente vai perceber que essa escola vai mudar de mãos e vai mudar de mãos também seguindo interesses particulares. A princípio, essa escola ficou situada na sede, né, de uma fazendola que pertencia a esse inglês que eu falei, amigo do Walsh, e ele vai, depois de vender essa propriedade, vai parar na mão de um comerciante no Irajá, e esse comerciante ele vê esse prédio, ele vai pedir o imóvel a, a, ao governo, porque ele vê esse prédio como uma promessa de ele ganhar dinheiro, porque a escola estava situada na estrada de Minas, né? Que é a Martin Luther King, depois de estrada da polícia, depois de estrada de Minas Gerais, estrada de Minas, melhor dizendo. Era uma estrada que escoava toda a produção de Minas, né? Tudo passava por aqui para chegar ao porto do Rio de Janeiro. E ele via ali um lugar interessante para ele fazer uma pousada, né? Não continuar alugando por um prédio escolar, né? Que não era tão rentável. E aí o professor, o Bulamarque, que é o professor que já na época ocupava o prédio, ele vai ter que se deslocar para o prédio do José Gregório Costa Barros Sayão, que ali ele vai se estabelecer por muito tempo, pagando um valor exorbitante, como eu falei, né? E a princípio, até esse prédio da fazenda ele era bem grande, arejado, né, com espaços bastante significativos para ser uma escola, né, e vai mudar de lugar, né, vai mudar de lugar. E aí eu fico me perguntando ainda nesse capítulo 2, né, até que ponto essa escola, esse prédio, né, que no discurso deveria ser um espaço higiênico, que ofertasse conforto para os alunos, enfim, até que ponto esse espaço ele conseguiu fazer isso, né? Ele conseguiu oferecer esse tipo de situação que deveria. E se ele era acessível, se isso tudo não dificultava o acesso dessas crianças da freguesia de Irajá, né? Eu estou falando muito da escola pública masculina, porque é o que tem mais material, mas existiam outras escolas, a princípio, subvencionadas dentro da freguesia, né? Mas que não ficavam perto dessa pública. Elas vão ficar mais distante um pouco e vão acabar sendo beneficiadas depois, mas pela estrada de ferro Dom Pedro II, que vai chegar, né, em 1858 e vai facilitar o acesso ou até o trânsito de mobiliário, de professores, de alunos, inclusive, né, mas para uma escola subvencionada, né, porque a escola pública do Irajá ela era muito difícil de se acessar, os caminhos eram muito difíceis, principalmente em tempos de chuva, né? E aí eu acho que o pulo do gato vai ser no final do século XIX, em 1883, quando se cria uma estrada de ferro, que é a Rio Douro, que a princípio ela não foi utilizada, não foi uma estrada de ferro
criada para passageiros, né, e sim para a manutenção do sistema da ampliação do sistema de abastecimento de água do Rio de Janeiro. Ela foi criada para isso, mas que eu creio que, logo depois de 1883, ela é aberta ao público, isso tenha melhorado, deixado a escola mais acessível, né? Eu vou passar aqui o próximo slide. Eu estou acelerando. Bom, esse documento aqui é o documento que é um mapa, né? São algumas ilustrações que eu coloquei aqui, que é o mapa de aluguel, né? De várias escolas do município da Corte, e que eu destaquei aqui da freguesia do Irajá, né? O proprietário aqui, né? E aí tem a relação de outros proprietários de outras escolas. Aqui é o livro do Robert Walsh, que fala sobre o lugar que depois seria a primeira escola. Aqui a chegada da linha férrea da Rio Douro, né, que vai depois, em 1800, ela é inaugurada em 1876, como eu falei, para atender a manutenção das adutoras que captavam as águas dos mananciais de Tinguá e levavam para o Rio de Janeiro, né, para a corte. Mas eu creio que isso deve ter muito melhorado a acessibilidade à escola, porque tinha uma estação, né, que vai ganhar o nome de colégio, que até hoje tem uma estação do metrô, porque isso aqui hoje seria essa estrada de ferro hoje, ela foi desativada, né, e ela é o leito da linha 2 do metrô, né, e a estação do metrô de colégio continua aqui com o nome de colégio em alusão à escola, né, que era a escola o colégio da freguesia do Irajá. Bom, aqui está o mapa, e eu acredito que, como eu falei, essa mudança dentro do território, ela mudou o acesso a material, né, o acesso dos alunos à escola, o deslocamento do professor, enfim. Aí eu mostro aqui uma nota fiscal, né, de como esses materiais chegavam, esses materiais mobiliários, livros, enfim, tudo que é pertinente que se deve ter numa escola, quando eles chegavam antes, né? Chegavam através dessas empresas particulares que transportavam não só o material escolar, como tudo era feito através dessas diligências aí. E aí é uma nota fiscal bem ilustrativa, que levava esse material, e a gente vai perceber nos documentos encontrados que os materiais assim na freguesia do Irajá eram dificilmente renovados, né? Eu encontro de outras freguesias, principalmente centrais, e até algumas freguesias rurais, eu percebi que esse material ele era constantemente, não, mas bem mais renovado do que na freguesia do Irajá. Eu creio que isso tem a ver com a acessibilidade, com o acesso, né, que não deveria ser muito fácil em estradas que não eram bem pavimentadas, né? Complicava, né? Apesar de muita coisa no Irajá chegar via porto. Tinham dois portos, o Porto de Irajá, né, e o Porto da Pavuna, que eu percebo que cumpria esse papel, né? Porque além eram portos assim que parte da produção do Irajá, do açúcar até o século XVIII, e no século XIX já com uma policultura, né? Principalmente de hortaliças, seguiam via esses portos. Então, eu acredito que no início do século, final do século XVIII e início do século XIX, isso também acontecia. E eu acho que alguém falou alguma coisa? Oi? Bom, continuando. Então, esse mapa ilustra um pouco isso. Eu quis
ilustrar um pouco isso através do mapa e dessa nota fiscal. Bom, o capítulo 3, eu falo sobre o professor. Oi, está picotando. Acho que tem alguém querendo falar. Sara? Não, Maurício, estamos te ouvindo bem, Maurício. Tá ouvindo bem? Ah, então tudo Então, bem. Tá. O capítulo 3, eu vou falar sobre o professorado em Irajá, né? Práticas, desvios e permanências no magistério. E esses desvios que eu pus aí, porque talvez é porque eu me deparei com estudando o recorte de 1897 até 1889. Aliás, eu não tinha falado do recorte, né? Eu escolhi esse recorte porque 1897 foi o último ano que eu consegui encontrar alguma coisa sobre algum professor na freguesia de Irajá, né? E não é um documento diretamente relacionado à educação, é um documento que trata de um morador do Irajá que não se comporta muito bem, né? E há uma queixa formal, e o professor de Irajá ele é chamado para testemunhar, né? Inclusive, ele faz um relato interessante, porque ele fala da conduta desse indivíduo em tentar ensinar a ler e escrever escravizados. Então, eu achei interessante e aumentei o marco, digamos assim, né? O recorte. Achei que isso não deveria passar em branco. Bom, mas os desvios é porque, ao estudar através dos jornais e documentos, né, assim, focando no professorado, eu encontrei desde professores que assumiram a cadeira pública da freguesia de Irajá, professores que, apesar de receberem, não tinham a sua assiduidade, professores que foram abusivos, né, com os alunos. E aí, quando eu falo abusivo, eu me refiro a abuso sexual, professor com práticas de violência, né, castigos físicos assim, que até para a época chamavam atenção, né? E o Bulamarque, né? O Bulamarque, que foi um professor que chegou na freguesia tendo uma certa resistência do poder local, que era, na época, o juiz de paz era o Venceslau Cordovil Siqueira de Mello, né? Uma família que deu nome até ao bairro de Cordovil aqui, né? que pertencia à freguesia. Esse indivíduo não quis aceitar a carta de apresentação dele para assumir o cargo de professor, depois que é o João Rodrigues, João Fonseca Jordão, saiu, né, e assumiu um interino, né, segundo alguns documentos, até protegido pelo próprio Venceslau. Então, ele não queria que o Bulamarque assumisse a cadeira. O Bulamarque teve que voltar, ir à corte para reclamar e voltar, e aí sim assumir a cadeira. Então, o Bulamarque ficou mais de 40 anos, de 1818 de abril de 1856 até ele ser jubilado em 1897. Né? E então, eu acabei, nesse capítulo, eu pretendo, né, falar de todos esses professores, né, mas como eu tenho um volume maior de documentos, né, oficiais mesmo, né, do Bulamarque, por ele ter ficado tantos anos na cadeira, então os outros não teriam o mesmo volume, né, de informação para me dar, para tentar não escrever biografia, mas entender o processo de escolarização através desses sujeitos. O Bulamarque, além de ter esse volume maior de documento, ele também foi, digamos assim, prestigiado
com um conto literário feito pelo Virgílio Várzea, que na época era inspetor escolar da freguesia do Irajá. Então, o Virgílio ele vai, inclusive, ser inspetor da freguesia do Irajá anos depois. Eu acredito, pelo que ele escreveu, que ele teve uma proximidade assim muito grande com o Bulamarque, porque no dia da jubilação, esse conto ele retrata o dia de que o último dia de aula do Bulamarque na escola aqui do Irajá. Então, foi interessantíssimo um achado assim que eu achei que foi uma sorte grande alguém ter escrito sobre um professor que, quer dizer, não foi sorte, né? Porque para ter ficado 40 anos numa época que existia uma verdadeira dança das cadeiras, os professores dificilmente eles ficavam muito tempo em determinada cadeira, principalmente numa cadeira pública, numa freguesia rural, e o acesso era complicado, né? Como eu falei, né? Você morava no prédio escolar, mas para se deslocar, né, era complicado. Então, 40 anos ali, isso deve também, além dessa proximidade de amizade que eu acredito que existiu, mas isso aí é uma suposição, essa questão do tempo, né, deve ter chamado a atenção do escritor, e ele faz esse conto, assim, muito detalhe, falando nesse último dia teve uma dramatização, né? Os ex-alunos, né? E alunos da época fizeram um teatro e apresentavam. O professor acabou também se engajando nisso, né? Foi uma coisa, foi surpresa, mas foi interessante porque eles interpretaram o dia a dia, né? De como seria uma aula na freguesia do Irajá, né? Então, desde a chegada do professor na sala de aula, né? O chamar a atenção de quem. Maurício, Oi? pedi para você sintetizar, Maurício. Sim, vou acelerar. Falta só mais um capítulo. Hum. Então eu me apropriei desse conto para poder também estudar e analisar, né, essa escolarização. Deixa eu passar para o próximo capítulo. Que é o 4. Vai acabando. Que é meninos e meninas nas escolas de Irajá. Frequência, trajetórias e práticas. Bom, nesse capítulo aí, eu me debrucei bastante sobre os mapas de matrícula que estão no arquivo da cidade, principalmente. Tá? Isso aqui é o estado deplorável dos mapas. Eu quis destacar, porque os mapas estão bem deteriorados. Mas o que importa dizer aqui é que esses mapas são instrumentos interessantíssimos para a gente entender quem eram esses sujeitos alunos da escola, né? Então, com esses mapas, tem informações interessantíssimas sobre os pais, né? As crianças, onde elas moravam, né? O que levava algumas a evadir, sair da escola, né? Porque a gente vê isso nas observações desses mapas, né? E esses nomes todos me favorecem a entender um pouco, ou buscar um pouco a trajetória dessas crianças depois, tanto meninas quanto meninos, principalmente os meninos, né? Porque os meninos eles permanecem com o mesmo nome e as meninas mudam, né? Quando casam, né? Então, acho que ficam solteiras, não, mas acho que casam, mudam o nome. Então, para você entender que eu sempre entendi que esses alunos que estudavam, pelo menos na escola pública aqui da freguesia, eles eram de classes sociais, tanto de grandes proprietários como de filhos de arrendatários, né? Que é essa ideia de que a gente tem que quem frequentava a escola não era pobre e somente branco, né? Então, essa lista de nomes
consultando esse site, utilizando esse site do Family Search, alguns anos depois, eu posso entender um pouquinho qual era a etnia, né? E eu já descobri que tinham muitos alunos pretos, apesar disso estar bem assentado na historiografia, mas, enfim, ainda há quem pense que negro, né, não estudava, né, não frequentava escola, e também o círculo social que eles pertenciam, né, a classe social que eles pertenciam, fazendo essa busca depois, mais à frente, nesse site. Então, a pesquisa está nesse pé aí. Desculpe o nervosismo. Muito bem. Muito obrigado, Maurício. Que eu tinha falado que era fazer uma coisa sintética, mas Maurício. Eu tentei, Gondra, mas o nervosismo, acabou, parece que tudo vai Tá fugindo da tua tudo, cabeça. tá tudo bem, tá tudo bem. Então, Felipe, brigadíssimo mais uma vez. E fique à vontade para apresentar seus comentários em relação à proposta aí da dissertação do Maurício. Foi legal, Gondra. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado, Maurício, aí também pelo convite, Gondra. Estou muito feliz de estar podendo participar desse momento com vocês, né? Desse momento da metade do trabalho, né? Que a ideia é basicamente tentar resolver questões, né? A gente traz aquele monte de coisa que a gente acumulou ao longo desse primeiro ano de trabalho, um ano e meio, né? E agora a gente vai tentando fazer escolhas, né? Tentando tomar direções para resolver o trabalho que tem um prazo, né? Que a gente tem que cumprir certos tempos que a academia nos impõe, né? Aí eu fiz aqui algumas anotações, aí eu vou apresentando para vocês, sempre na ideia de que, assim, tentar ajudar, né? Dar sugestões, né? Então, a primeira coisa que o projeto tem um tema relevante, né? Original, né? Propor uma história da escolarização primária na freguesia do Irajá, fazendo essa articulação entre território, população e instrução, principalmente ao longo do século XIX, né? Mas aí eu fico pensando que a principal dificuldade que eu acho que o Maurício vai encontrar é a amplitude desse escopo, né? É a amplitude do que ele está tentando abarcar simultaneamente, né? Pensando em formação histórica do território, composição da população, distribuição escolar, espaço, prédio, professorado, práticas docentes, perfil discente, frequência, gênero, raça, acesso, circulação de saber, são muitas coisas, né? Sim. São muitas coisas que ele tenta abarcar no trabalho. E, e talvez essa amplitude possa dificultar um pouco a profundidade analítica, né? E o prazo para uma dissertação é muito curto, né? Um tiro muito curto, né? Então, talvez a gente precise pensar em algumas escolhas, né? Aí, é, olhando a documentação e tudo, acho que talvez você precise conversar com o Gondra e pensando na própria documentação, do que você tem encontrado, né? Do que você tem conseguido aí articular, pensando dentro da própria documentação, onde você acha que poderia fazer essas escolhas, né? Abandonar algumas coisas e focar em algumas. Aí eu acho que a gente pode ir pensando aqui ao longo da nossa discussão, né? É, tá. Uma coisa que também me chamou a atenção, que eu acho que você vai ter que se preocupar um pouco, é que você mobiliza uma documentação muito heterogênea, né? São documentos muito diversos e lendo o seu texto, eu, pelo menos, não consegui perceber como você conseguiu articular essas documentações dentro dessa coleção, né? Como você realizou a crítica documental, como você
triangulou, hierarquizou esses documentos e tal, que são muito diversos, né? Talvez aí para pensar, né? Talvez você precise elencar um núcleo documental assim principal para trabalhar mais profundamente, metodologicamente, esse tipo de documentação, né? E você escolhe dentro do que você está achando melhor trabalhar. E com esse núcleo documental principal, os outros documentos sirvam como subsidiárias, né, para essa documentação principal, né, para você conseguir dar conta metodologicamente, né, e discussão mais aprofundada metodologicamente dentro desse tipo de documentação. Que eu senti que analisar, por exemplo, um relato de um viajante ou um documento que está lá carta lá de matrícula e tal, são coisas muito diferentes, né? Eu acho que no tempo da dissertação, talvez você precise fazer escolhas aí também. E o que me ajudou muito na época que eu fiz lá o mestrado para pensar essas coisas foi uma coleção de um sujeito que até morreu recentemente, né? Morreu esse ano, que é o Fernando Novaes, que é aquele Nova História em Perspectiva, aquela coleção, né? Que são um conjunto de vários textos aí da Nova História. Eu acho que me ajudou bastante a pensar nesse trato com a documentação. E, de repente, voltar naquele livro que a gente leu lá na disciplina de estudos avançados que você fez. Eu acho que a gente leu nessa disciplina, que é a escrita da história do Sertor, Hum. né? Eu acho que talvez possa voltar nele para pensar essa documentação. E uma outra também, eu acho que é dica, né? É mostrar durante o texto a documentação, né? Aquela coisa não, tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Tem que apresentar no próprio texto, de repente, pedaços dessa documentação que você está trabalhando para a gente ver mesmo, né? Como você apresentou aqui, né? Tinha algumas coisas lá em anexos, né? Então, tentar trazer para dentro do próprio texto esses excertos, né, da documentação. Tá? Aí uma coisa também para facilitar no final depois, né? Que é a questão da forma, né? Eu já não lembro mais como é que é a formatação das dissertações e teses na UERJ, mas eu acho que tinham coisas que estavam fora da, da normatização, e eu recomendo fortemente que você já faça o texto dentro das normas, porque depois, quando você for entregar a versão final, né, você vai ter todo um retrabalho para poder adequar o texto que você entrega dentro das normas e tal, é um trabalho danado, né? E na citação, eu acho, embora eu ache mais até elegante a citação em notas de rodapé, né? Eu acho que vai funcionar melhor no seu texto a citação usando a BNT mesmo, né? Porque ficou meio que mesclado, né? Às vezes estava BNT, às vezes estava em notas e tal. Eu acho que funciona melhor dentro da regulamentação da UERJ, né? A citação em ABNT. Eu nem lembro se é possível citar em nota. Nem lembro mais. Eu lembro que em algum momento eu tive que trocar. Enfim, mas aí tem que olhar lá a normativa, né? Tá. Beleza, né? Falando dos capítulos, né? Capítulo um você já apresentou bastante, não vou falar muito, né? Eu acho que tem uma densidade interessante aí no levantamento que você fez, né, sobre a freguesia. É, Só que eu acho que você também, ao mesmo tempo, não pode se perder, né, e pensar que esse não é propriamente o objeto do seu trabalho, né? Então, não ficar também gastando tanto tempo nesse capítulo um, principalmente na questão de pesquisa, né? Porque eu acho que você pode procurar aí pessoas que já fizeram esse trabalho e tal e tentar olhar mais para o capítulo 2, que eu acho que é o melhor, né? Eu acho que é mais promissor assim para pensar a sua dissertação. Talvez a sua dissertação esteja no capítulo 2, né? Que é essa ideia da cartografia escolar, né? Associando o local com a escola, com o tipo de prédio, condições materiais, coisas de circulação. Então, eu acho que o seu capítulo 2 é o que tem mais potencial assim para pensar o seu trabalho final. Não sei o que você conversou com o que o Gonda pensa, mas talvez ele possa ser pensado como o eixo assim estruturante do seu trabalho mesmo, esse
esse exercício que você fez nesse capítulo 2. É, já o capítulo 3 também é interessante, né? Pensar essas coisas das permanências, das tensões, do controle, a assiduidade, essas coisas todas, né? Só que eu acho que exige, assim, um certo cuidado, né? Para não pensar esses casos individuais como possibilidade de fazer conclusões gerais. Não estou falando que é isso que você tentou fazer, não, mas que pode acabar caindo numa armadilha dessa, né? Eu acho que esse capítulo 3 é interessante, mas tem um certo perigo aí, né? E, e o capítulo 4 é aquele que eu achei assim mais diverso, né? Talvez seja o que você... que o último é sempre que a gente tem menos fôlego, né, para tratar, né? Então eu acho que talvez seja o capítulo que você vai ter que cortar mais, não sei, né? Estou aqui pensando. Cortar mais coisas para o trabalho final, né? De repente pensar para o doutorado, né? Uma expansão dessa coisa da diversidade social e racial na escolarização, né? Talvez seja uma coisa que você não sei se vai ser possível dar conta agora. Enfim, aí finalizando, né? Tentando ser bem objetivo mesmo, tá? Olhando o seu texto como um todo, né? Que ainda está em produção, ainda está, né? Em construção, ainda tem muita coisa ainda por fazer. Acho que você tem que apresentar mais a documentação, né? De repente já começar apresentando outros trabalhos, né, que fizeram coisas parecidas e tal, e depois apresentar bem a documentação e voltar nesse capítulo 2 e pensar ele como ele poderia ser o eixo, né, que o seu trabalho poderia ser desenvolvido, né? Porque eu acho que é aí que tem uma possibilidade maior de pensar num trabalho pro mestrado, né? Que tem essa coisa que só tem mais um ano e pouquinho, né? Mais ou menos, para poder finalizar esse trabalho. Enfim, é isso. Não sei se eu consegui ajudar de alguma maneira, né? Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite, Maurício, Gondra, e espero que a gente consiga fazer um trabalho legal no final e que eu possa ter ajudado de algum jeito você aí. É isso. Então, obrigado, Felipe. Na verdade, o Felipe já conhece o trabalho do Maurício, né? A gente está fazendo uma sessão aqui de formalização, que a ideia é da gente poder estar conversando ao longo desse período. E aí, Maurício, agora é continuar essa conversa, ver das coisas que você acabou de ouvir do Felipe em relação ao material que você conseguiu entregar, o que que você gostaria de conversar, de discutir, de debater, enfim, para poder pensar aí a sequência do trabalho, né? Então, aí, com você. Sim. Eu assim, como eu colhi muito material, né, de alguns anos, eu já conversei com você sobre isso, né, mas realmente, assim, é tanta coisa que para dar conta, eu acho que pelo espaço de tempo que eu tenho, eu acho que o Felipe ele tocou em algo que eu já vinha pensando. Eu não sei se eu também acho que o capítulo 2 que ele falou, o 2 que ele falou, eu deveria, eu acho que fazer minha dissertação em cima do capítulo 2 assim, que eu acho que ele é o carro-chefe, assim, em termos até de material que eu tenho, em função do tempo, porque eu gostaria, na verdade, de fazer estudo, dar conta de estudo, mas eu não sei se em função do tempo eu vou conseguir. Isso é um grande problema, né? Sempre foi um grande problema, a gente já conversou, eu já conversei isso com o Felipe e muito com você. Então, eu depois vou sentar com calma para conversar contigo e com o próprio Felipe para ver se eu mudo aí e acabo focando mais na questão do professorado. Muito bom. E as sugestões que o Felipe deu de leitura, de questões de de padronização, Sim, sim. é,
Vou procurar fazer isso mesmo, manter um padrão, né? Porque é o que ele falou, nota de rodapé e fazer de acordo com a BNT, quer dizer, ficou meio que. é. E também porque, a verdade seja dita, eu estava meio engessado para escrever, né? E a gente tinha falado sobre isso, né? Esse ano foi um ano também meio complicado, mas todo mundo tem problemas, a gente não tem que. Eu estava engessado mesmo, né? E aí eu comecei a escrever, então até essa escrita para mim é muito nova, eu organizar, botar isso no papel. Eu acho que agora eu vou ter mais tempo e mais calma, eu vou conseguir arrumar isso melhor, entendeu? E fazer outras leituras também, né? Eu aqui na minha exposição nem falei muito da questão metodológica, de quem eu estou fundamentando meus textos, né? Essa questão metodológica, eu fiquei muito nervoso e eu acho que isso me atrapalhou de falar, né? Mas eu vou ter que fazer esse tipo de revisão. Só que agora eu acho que com esse maior tempo que eu tenho, quer dizer, esse maior tempo que eu digo, que a qualificação estava me causando uma certa ansiedade. E eu acho que eu vou desenvolver melhor. Felipe? É isso, né? Agora eu acho que é conversar com você, né? E, e trabalhar com a documentação, né? Eu acho que esse é O Felipe me sugeriu a cartografia, o capítulo 2, não do professorado, né? a cartografia. Uhum. É. Que eu achei mais interessante, né? Mas daria para ser em qualquer um dos três capítulos, né? Dos quatro, né? O primeiro é aquela coisa do Irajá, daria para ser qualquer um, mas eu achei mais interessante esse segundo, né? Não sei o que vocês acham, que eu O primeiro capítulo, o primeiro capítulo, na verdade, eu acho que eu tenho mais a escrever até em relação aos outros capítulos mesmo. É porque eu comecei a ensaiar, a escrever o primeiro, para ter alguma coisa para você olhar, o Gondra olhar, entendeu? Mas eu, assim, eu tenho essa consciência de que o primeiro capítulo não é o carro-chefe do meu trabalho. Ele é uma introdução para entender um pouco da freguesia, né? E até eu tive que ler o Foucault, nesse livro Segurança, Território e População, né, para poder escrevê-lo de uma outra forma, porque eu estava me encaminhando de um outro jeito, né, e aí o Gondra solicitou que eu lesse esse capítulo, que eu lesse esse livro para dar uma ênfase no território de uma forma diferente do que eu acho que eu mesmo vinha escrevendo, né? Eu passei até a enxergar o mapa também diferente, né? Até quando eu enviei os mapas, eu quis mostrar essa mudança de divisão, né, do território como espaço de ocupação físico e geográfico para um território administrado, né, e que isso ia interferir realmente na escolarização, né, de uma forma mais contundente, né? Essa questão para a gente entender, inclusive, os caminhos, a escolha do local, do prédio, né? Enfim, não sei se eu fui muito claro também, porque é um assunto assim, meio que eu senti uma certa dificuldade para conseguir encaixar isso na minha forma de escrever esse primeiro capítulo. Então, perguntar se alguém do grupo gostaria de se manifestar também. Não? Eu tô Alguém? aqui com a janela fechada porque eu tô muito gripado. E aí eu tô com rolinho de papel higiênico, hidratação, enfim. Ainda bem que foi online hoje, porque eu não conseguiria participar. Acho que é primeiramente parabenizar o Maurício, o Felipe, também o Gondra, né? Porque o trabalho do Maurício é muito promissor, fiquei muito empolgado. E eu fiquei pensando assim, tudo que o Felipe disse, né? Parece que você tem quatro teses para trabalhar, né? Porque são recortes muito amplos e muito interessantes, né? Então, acho que se você conseguir sintetizar minimamente esses outros capítulos, né? Situar na cartografia, mas também pontual isso que você está encontrando, no caso da questão de raça, né? Grupo social, composição do território, eu acho que isso vai te mobilizar, inclusive, para você poder ir para o doutorado com material mais
já minimamente organizado e fazer um aprofundamento se você tiver interesse de trabalhar isso no doutorado, se quiser ir para o doutorado também, né? Sim, Então, acho que você pode ensaiar, né, usar a sua dissertação como um ensaio para esses aprofundamentos que você vai poder fazer, né? Até mesmo com aprofundamento teórico posterior que o doutorado permite, né, com uma abordagem metodológica. Mas tirando isso, eu só te parabenizo, que eu já estou super empolgado de ler a sua dissertação. obrigado. Obrigado, Vinícius. Mais alguém gostaria de se colocar? Oi, gente, desculpa. Eu fiquei em trânsito, não consegui entrar. Queria pedir desculpa por só estar entrando agora e ainda na rua, mas acredito que tenha sido uma bela explanação e depois eu vejo toda a gravação, tá bom? Peço desculpas, mas realmente hoje complicou. Tudo bem, Ellen. Então, Oi, Maurício, Gondra, posso fazer uma oi. observação? Vai lá, vai, Anderson, por favor. Bem rapidinho, para não atrapalhar aí o que você ia falar. Queria parabenizar o Maurício e, o exercício do recorte, ele também é um exercício muito difícil, né? De escolher, e eu desejo a você, Maurício, um sucesso no trabalho. Está muito bonito a recolha do material. Quem está fazendo trabalho de buscar material sabe quanto é difícil achar e também decidir o que fazer com ele. É um exercício bem interessante. Então, eu queria parabenizar o Maurício. Obrigado, Anderson. Então, Maurício, é, desde que a gente começou a trabalhar, né, acho que a gente tem se deparado com essa ideia da extensão, né, e de como que a Sim, gente focaliza, e com sua dificuldade como colecionador de deixar de lado as coisas, né? sim, Então, acho que se expressa mesmo na proposta, né, e a gente vai ter que trabalhar um pouco essa qualidade do colecionador, né? Mas juntando também com essa qualidade, né, de quem, né, na coleção vai ter que separar e privilegiar determinadas coisas para efeitos deste trabalho, né? sim, Aquilo que o Michel Setor já nos ensinou, né? A reflexão ela vai ter continuidade, né? Agora, a escrita de um determinado gênero, no caso, uma dissertação de mestrado, ela vai ter um fim, né? Ela vai ter que chegar a um ponto final. E para chegar a esse ponto final, a gente vai ter que fazer, de fato, esse exercício de separação, né? O que que vai para esse trabalho, né? Em torno de que tipo de questão, e aí eu acho que vai resolver as questões, né? Dessa diversidade também, né? Do documento, porque provavelmente, né? Alguns serão tratados de uma forma mais privilegiada, outros terão um tratamento, né? Um pouco menos detido, enfim, por conta dos ângulos que você vai terminar por priorizar, né? Então, acho que isso, a gente não vai decidir isso agora, mas acho que é um desafio que a gente vai ter, acho que você com você mesmo, né? sim, Colecionador, né? Cuidadoso que você é, o que para efeitos desse trabalho você vai escolher mostrar mais, né? Então, portanto, né, do conjunto de coisas que você já reuniu, né, o que que você vai separar para efeito desse trabalho, enfim, isso não quer dizer que você vá jogar fora as outras coisas, mas vai ter que fazer um pouco esse jogo, né, da, da separação, né? É, do que quando eu fui te ouvindo aqui, algumas coisas acho que a gente já conversou também em outros momentos, na disciplina, no seminário, enfim, mas eu acho que eu queria só remarcar a importância da gente zelar mesmo para não atribuir, né, determinados valores às coisas que acho que não tem, né? Por exemplo, você fala da questão do alto custo, né? Eu acho que vai ter que ter medida de comparação, né? Sobre aluguéis de outros prédios para outras finalidades, aluguel de outras escolas, em outras freguesias e tal, para ver se sustenta mesmo, né? Porque assim, porque essa ideia do custo vai ter muito a ver com, né? O número de alunos, né? Porque assim, uma coisa é uma escola que tem de 20, outra coisa é uma escola que tem de 60, enfim. Então, assim, depende das condições da própria instalação, da questão fundiária da região, enfim. Então,
para precisar isso, aquele exercício que a gente faz, é comparar, no caso, se é aluguel, e aluguel de prédio, aluguel de outros prédios com outras funções, aluguel de outras escolas, para você poder não estar projetando uma informação que depois fica difícil de sustentação. Fica na coisa do creio, né? Que acho que algumas vezes você falou, eu creio, eu acredito, pá, que seja isso. A mesma coisa que me parece porque a própria ideia do castigo físico exagerado, né? Isso também precisa dimensionar isso numa sociedade que convive diariamente com forma de castigo, né, e de suplício os mais diversos, né, seja no ambiente privado, seja no ambiente público, né? Então, o que que é um suplício, né, dentro da escola? O que que é um castigo exagerado dentro do ambiente escolar? Numa sociedade que vive, né, na cultura do castigo, né, e no castigo, sobretudo, né, nos ambientes públicos, como forma de fato de inibir um conjunto de coisas e tal. Então, assim, só coisas que você foi falando, para valorizar o que você está. Eu não sei se. A ideia talvez seja pegar uma tipologia dos castigos, se fazer castigar desse modo, desse, né? Mostrar um elenco das coisas, né? E aí, e isso como uma prática regular. E o debate que existe em torno da extinção dos castigos físicos por parte, né? Da ordem religiosa, por parte da ordem médica, por parte da ordem jurídica e tal, e o pouco que vai tentando, né, fazer um pouco esse deslocamento que a gente vê na sociedade em geral do mundo ocidental para essas formas mais suaves, né, de castigar e em contraponto com os castigos, a ideia do suplício, que é muito comum ainda em algumas sociedades, né? Mas que em alguns países do Ocidente isso foi sendo contido, né? Por conta dessa combinatória de discursos, enfim, que termina fazendo com que isso seja uma coisa meio que abominável, deveria ser abolida e tal, o que, a rigor, não foi abolido nem no espaço doméstico, nem em alguns espaços públicos, né? É... É a mesma coisa a questão do sexual, né? Porque se você faz uma coisa. Porque aí eu acho que tem que. Aí, uma coisa que o Felipe colocou, que acho que vai precisar de fato tratar, né? Os gêneros, né, da documentação. Quer dizer, isso que você está atribuindo a um abuso, um comportamento abusivo do ponto de vista sexual de um professor, quer dizer, isso aparece em que tipo de documentação, né? Será que é um cara que faz antagonismo com outro ali, faz uma coisa sabe, detratar a figura, se faz parte de um jogo da política, ou se é isso mesmo aconteceu, qual é a prova material de que isso teria acontecido? Portanto, o registro que isso aparece, a problematização desse registro, né, que dá, né, indícios de que teria esse tipo, mas precisa ser considerado para que você não pegue o documento como um transparente, que te remeta Sim. diretamente, né, à experiência tal qual ela aconteceu. Por exemplo, vai precisar trabalhar um pouco com essas opacidades aí, problematizando um pouco a própria condição de produção do enunciado que está te levando a pensar esse tipo de coisa, tá? Então, assim, acho que isso aparece em alguns momentos do seu trabalho e que acho que vai requerer mesmo esse esse tratamento, né, do material para você se proteger, né, quando Sim. você for fazer esse tipo de afirmação. Portanto, e essa proteção estou falando assim, né, de você buscar as âncoras, seja numa massa documental, seja na problematização dessa massa documental. Portanto, são os dois investimentos que precisa ser feito, né? Tá? Então, eu acho que o grande desafio, Maurício, eu acho que você tem dois grandes desafios, né? O primeiro é colocar em teste o colecionador, né? A dissertação não será toda a coleção. Tá? Acho que você precisa se tranquilizar com isso. E da coleção importantíssima, né, diversa, heterogênea, que você tem, como é que você vai tirar dessa coleção elementos para compor o teu texto na tua reflexão na dissertação de mestrado, né? Acho que isso, para mim, é um desafio importante que você tem. Eu acho que para você isso não é simples, né? Acho que não é simples para ninguém, mas para você em especial, acho que isso é um pouco mais complexo, né? Pelo que eu te conheço nesse ano e pouco de trabalho juntos, tá? Segunda coisa, que é o Maurício que fala e o Maurício que escreve, né? Aí você precisa aproximar esses dois Maurícios, né? Porque o Maurício que fala, do ponto de vista da expressão oral, é um Maurício muito competente, né? É,
mas essa qualidade ela precisa é, ir para a escrita também. Porque na escrita, isso que o Felipe falou assim, porque a documentação não aparece, mas não aparece só para a documentação, também não aparece, né, coisas que eu sei que o Maurício tem, mas que não está escrito, né? Eu até te mostrei uma ferramenta, né? Eu compartilhar aqui, com o pessoal, não sei se o pessoal sabe, do Word que você digita e ele transcreve a tua fala, né? Eu falei assim, Maurício, fala, né? E pronto, depois você arruma o texto, né? Que não, o texto falado não é exatamente o texto escrito, né? Para poder que essa fluência e essa expressão oral, né? Detalhada, né? Que você vai nos refinamentos das coisas e tal, ela também possa aparecer na escrita, né? Então, eu acho que você precisa, eu vou usar uma metáfora assim, casar os dois Maurícios, né? O Maurício da expressão oral e o Maurício da expressão escrita, né? Esse Maurício da expressão escrita precisa ser mais alimentado por esse Maurício que fala, né? Tá? E nós tivemos, né, nesse período, assim, não, Maurício, me apresenta. Não, eu preciso mais de prazo, preciso mais de prazo. Preciso mais de prazo. Mas, assim, eu percebo aí que você falou assim, eu fiquei meio contido Engessado. em relação à questão da escrita, mas eu acho que se você aproximar essas duas, né, essa qualidade do falante, né, e fazê-la transbordar para a escrita, eu acho que você vai ganhar em muito nessa habilidade da escrita também, sabia? Então, assim, acho que são dois desafios. Nada disso é simples, né? Nem você se desafiar como colecionador, aquilo que você vai deixar para um plano, ou vai deixar, ou não vai trazer, ou vai colocar no plano secundário, portanto, essas duas operações, né? E essa, né? Do que fala e do que escreve. Me parece que talvez esse exercício esse período agora, né, que a gente tem de para continuar, né, a pesquisa. No Uhum. teu caso, não é nem mais a pesquisa de levantamento, é esse trabalho mesmo de sistematização das coisas que você tem, né? Talvez você precise mesmo, né, do meu ponto de vista, né, eu estou querendo realmente conversar com você, chamar o Maurício Colecionador para uma conversa, né? E aí tentar para você tentar equacionar um pouco, né? É isso aí e chamar esse Maurício que escreve também para uma conversa, entendeu? E aí para ver como é que o que que você consegue fazer com esses dois traços aí do Maurício Tomás de Araújo, né? Certo. Eu tenho tempo ainda de falar alguma coisa? Um pouquinho para a gente poder ir para a sessão Tá. labor. Então, quanto à massa documental que você falou, né, em relação ao que eu citei, quando eu citei a questão do abuso, é porque esse professor saiu nos jornais, ele foi realmente foi a juízo a situação e ele perdeu a cadeira, porque foi condenado mesmo, ele ficou impossibilitado de dar aula e eu acho que exercer, não me lembro agora se exercer outra profissão, eu sei que saiu da cadeira, porque a questão foi de manipulação mesmo dos alunos, entendeu? Ele, além de beber, ele bebia, ficava nu na, 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 no arraial, né, da freguesia, e os alunos reclamavam que ele molestava as crianças. Então, e saiu isso no jornal. Além de estar na documentação, nos registros de documentos oficiais mesmo, saiu nos jornais. Saiu nos jornais. Então, quando eu falei isso, porque, de fato, isso está presente na massa, não é que ficou assim vago, não, isso ficou bem explícito. E qual foi a outra coisa que você me questionou? Eu queria me lembrar agora, esqueci. A questão dos custos. Mas são detalhes, foi só Sim. exemplo assim, Não, tudo bem, da só tô... importância de você problematizar a documentação, tá? Só Sim, tá certo. Uhum. Tá ok. Eu vou fazer esse exercício que você está falando, desafiar o colecionador, né, tentar. Hoje, por sinal, eu acho que eu não consegui dar conta nem de me expressar direito, porque eu estava tão nervoso, meus pensamentos estavam. A questão da minha expressão oral, eu acho que ficou muito comprometida. Eu não consegui realmente expressar o que eu estava querendo
falar de tão nervoso que eu estava. Mas eu vou tentar articular isso, né? Esse Maurício falante, expressivo oralmente, com o meu escrever, tentar melhorar isso, né? Deixar isso mais objetivo, mais claro. Eu tenho um material muito considerável e que eu tenho que aproveitá-lo mais. Eu acho que isso faltou um pouco também apesar de ser o projeto, não ser o material, mas os ensaios foram feitos, principalmente no primeiro capítulo. Então, eu acho que eu poderia render mais mesmo se eu tivesse dado uma largada um pouco antes, né? Eu fiquei muito esperando vir a inspiração e fora os problemas, enfim. Agora eu acho que eu vou. Acho não, tenho certeza que eu vou ter que dar conta disso, em função até mesmo do tempo, né, e ser mais seletivo, né, para poder fazer o que tem que ser feito. Felipe, aqui a gente precisa só aprovar ou não aprovar o Maurício, né? A fichinha é muito simples, só marcar lá um campozinho de aprovação e, e pronto. Aí queria te ouvir. Por mim está aprovado. Tá aprovado? Com isso, Obrigado. com essas tarefas aí. Tudo bem. Então, tá bom, Maurício. Então, ó, então você foi aprovado nesse exame intermediário, e aí teremos depois umas tarefas aí pela frente, tá Sim. bom? Ok, fico feliz. Posso fazer um agradecimento rápido aí? Por favor. Então, eu quero agradecer ao NEP, ao grupo todo, que sempre me acolheu, me ouviu, me deu sugestões. O próprio Felipe, a gente conversou no início muito sobre a questão até dos viajantes, do próprio Bulamark, né? A partir do conto, ele me deu dicas interessantíssimas. Agradecer a Fátima também, muito sempre solícita, né? A aula dela foi muito interessante, me ajudou muito em relação ao entendimento sobre arquitetura escolar, né? Me trouxe ideias novas para eu escrever sobre. Enfim, dizer que eu gosto muito do grupo, estou muito feliz. Né? Obrigado a você por ter paciência de me ouvir, de me orientar, sempre também muito gentil e solícito. E é isso que eu queria dizer. E queria também deixar aqui um agradecimento à minha filha, às minhas filhas, minhas duas filhas, que me auxiliaram nessa arte aí, né? Entendeu? Porque eu não tenho muita. Eu sou um cara meio que analógico, meio não, totalmente, agora estou tentando. E elas me ajudaram muito, então fico um agradecimento a elas aqui que estão nos bastidores. Estou acabando de agradecer a você e tua irmã. Muito bem. Então, tá bom. Agradecemos, estenda nosso agradecimento a esse suporte familiar, que sem ele também, né, a gente fica meio, Sim, sim. meio capenga, né? Então, Eu vou tá continuar. bom. Então, depois, Felipe, eu vou te passar a fichinha para você assinar e para depois formalizar na nossa secretaria, tá bem? Gente, a gente vai encerrar essa aqui e eu vou lá naquele outro link, no segundo, que eu botei o correto, abrir lá a sessão do antes, que vai começar um pouquinho atrasada, tá bem? Anderson, Ok. já a gente já se vê na outra sala. Um abraço. Obrigado. Tchau, gente.